Minutos dos ajustes finais aqui. Eu quero abrir, inclusive, uma live aqui no Instagram. Um minutinho, começamos. O bate-papo aqui de hoje vai ser sobre o que eu chamo de 3 pilares que qualquer empresa de sucesso precisa ter. Então, isso aqui é o assunto que a gente vai tratar hoje. É um assunto de extrema importância. Só estou anexando aqui. Bom, boa noite, pessoal. Pessoal que está aqui no Zoom está ao vivo comigo. Você vai poder mandar perguntas, vai poder interagir aqui no chat. Já vai falando aí de onde você vem, quanto tempo você advoga, porque isso é importante para a gente conhecer, né? Quem está aqui com a gente, vai passar aqui um bate-papo aqui conosco, vai passar uns minutinhos aqui, tá? Já vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente já começa nesse exato momento. E aí eu dou os recadinhos iniciais. Eu vou fazer uma nova abertura aqui em um minutinho, tá? Então a gente começa a bater esse papo em um minuto a gente começa. Então vai aproveitando para falar de onde você está, enquanto eu vou compartilhando a tela, abrindo os slides aqui, porque eu preparei um material excelente para vocês, tá? Compartilhar o som. Ok. Espera aí. É isso aqui. Gostei. Então vamos lá. Agora sim, oficialmente começando no horário programado, nós iremos aqui hoje bater um papo sobre os 3 pilares de uma empresa de sucesso. Eu estou falando aqui para advogados, mas esses princípios são universais, então eles vão muito além da advocacia e funcionam para toda e qualquer empresa, como vocês poderão perceber, tá? O que a gente vai ver hoje, nós iremos conhecer um pouco mais sobre mim, para quem não me conhece, nós veremos o resultado do meu escritório para você saber onde você pode chegar também. Você vai aprender
Pilar 1, pilar 2, pilar 3. Claro, são os 3 pilares, eu vou explicar já já quais eles são. Vou mostrar casos reais de pessoas que implementaram esses pilares e ainda por cima eu vou dar um presente meu para vocês e isso faz todo sentido com o que a gente está conversando aqui. Sério, Bruno, você vai me dar um presente, eu não estou pagando nada para assistir isso, ainda vou ganhar um presente? Sim, isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, mas eu não vou dar spoiler para vocês, tá? Já começamos, a gente vai ficar em torno aqui de mais ou menos 1 hora, um pouco menos, um pouco mais. Então, no final, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então, fique à vontade para mandar suas perguntas no chat. E é isso. Os recados iniciais que eu precisava dar é isso. Vamos lá, então. Conhecendo um pouquinho sobre Bruno Carneiro, quem eu sou. Bom, essa imagem aqui foi o meu início do digital em 2016. Vocês vão entender mais tarde por que eu fui para o digital em 2016. Sou mais antigo que muita gente pensa. Aqui em agosto de 2018, eu tive a alegria de fazer a minha primeira live, acho que não foi minha primeira, mas minha primeira live com um convidado foi com o Dr. Anderson de Tomás Ribeiro. Depois eu tive a alegria, né, de criar o primeiro curso dele também. Então, um abraço aí para o Dr. Anderson. Aqui em dezembro de 2018 foi onde eu entrei para valer com força total. Aqui eu participei de um programa de mentoria do Érico Rocha, foram R$ 50.000, programa Insider. Quem conhece o Érico sabe o que é isso, como esse programa é poderoso, por isso que vale esses R$ 50.000 aí. Então eu estava comprando mentoria quando a gente não tinha nem esse nome, aqui ele não tinha nem esse nome de mentoria, ele tinha um programa Insider, foi o que eu investi em 2018 para entrar forte, para começar aqui com a parceria com o pessoal do Desmistificando Direito, que depois virou uma sociedade com eles, transformamos a vida aqui de milhares de pessoas, primeiro com o primeiro curso que eu criei com o Dr. Anderson, Desmistificando o Pente Fino do INSS, que o vídeo meu com a doutora Alessandra, né? Na pandemia ele bateu 270 mil views, em maio de 2020, no auge da pandemia, né? Depois aqui tem um vídeo aqui também com a doutora Catiana Matias, Desmistificando a Perícia Médica. Então, esses vídeos aí estão no YouTube para que você possa assistir. E tudo isso aqui foi o meu início. Você fala, Bruno, o que tem a ver eu te conhecer? Claro, conhecer é importante para a palestra, para esse nosso bate-papo aqui, mas mais importante do que isso é o link que eu vou fazer daqui a pouco. Então, é importante que você observe nisso. Mas tudo isso culminou para que 2021 a 2023 eu me tornasse sócio aí do Dr. Marcelo Lima, que é a maior autoridade do Brasil em perícia médica, né? Ele tem o maior canal do YouTube do Brasil. Agora, quando eu tirei esse print, eram 647 mil inscritos. Ele é um médico do trabalho e durante 2 anos nós ensinamos advogados perícia médica através do produto chamado Perícia Médica Sem Segredos, tá? E aconteceu uma coisa muito interessante aqui, que foi quando foi em 2022, eu fui criar uma mentoria para o Dr. Marcelo, a pedido dele. Essa mentoria na época estava R$ 10.000. É importante eu mencionar isso, porque o curso dele era vendido por R$ 1.000, então a gente ia cobrar 10 vezes mais. Foi uma técnica que, inclusive, eu aprendi nesse evento de 2018. Eu paguei 5.000 para estar nesse evento. E aí fizeram a seguinte promessa: Bruno, aliás, Bruno não, né? Tinham 5.000 pessoas ali nesse evento. Mas olha o que aconteceu. Olha essa promessa, se você acha interessante. Nós vamos ensinar você a cobrar 10 vezes mais para entregar um produto que você já entrega, mandando 2 e-mails, e o segundo e-mail é cópia do primeiro e-mail. Falei, uau, quero aprender isso. Eles ensinaram, eu paguei 5.000 para estar no evento, como eu falei, e no final da palestra de 1 hora e meia, cobraram 50.000, eu paguei, 600 pessoas pagaram. Então, foi ali esse ingresso do Insider. Então, eu fui aplicar essa mesma estratégia aqui, que eu aprendi alguns anos antes, para criar uma mentoria vendendo o curso por 10 vezes mais. É claro, não é o mesmo produto, é uma outra experiência, é muito mais intensa. E era isso que o Dr. Marcelo queria. Ele queria proximidade com os alunos dele. E é o que eu ouvi algo muito interessante de 7 pessoas aleatórias. Elas me falaram a mesma coisa. Elas falaram o seguinte, Bruno, 5 coisas elas falaram. Bruno, você é mais novo que eu. Bom, basicamente eles falaram o seguinte, Bruno, eu pago esses 10.000 aí, mas eu quero saber o que você tem para ensinar. E eu fiquei assim, o que eu tenho para ensinar? Falaram o seguinte, Bruno,
Você é mais novo que eu, você tem mais funcionário que eu, você está em todas as aulas do Marcelo ao vivo, eu não consigo assistir a gravação, você tem 2 empresas e o pior, você faz isso online, eu não consigo fazer presencial. O que que você faz? Foi ali que eu percebi que eu tinha um conhecimento que pessoas achavam que era válido e para mim era algo comum. Porque tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, eu fiz enquanto eu tinha o meu escritório. Enquanto eu tinha. Então, eu tocava literalmente 2 empresas e fazia um monte de coisa. Tudo isso aqui que você observou. Eu não tenho conteúdo praticamente que viralizou, né? Nunca produzi conteúdo de comédia na internet, apesar de gostar muito de comédia. Sempre foi conteúdo denso, conteúdo transformador. Contabilizei aqui nessa época mais de 600 mil visualizações. Então, já impactamos a vida aí de milhares, eu diria até de centenas de milhares de pessoas. Então, é uma alegria poder compartilhar que eu não sou uma pessoa que tive sucesso por causa do digital. Eu tive sucesso no presencial, eu comecei a ganhar muito dinheiro no presencial, já em 2010, depois eu coloco foto do meu escritório aqui, eu investi na época cerca de 200 mil reais para criar esse escritório, então eu tive um sucesso lá e eu apenas repliquei esse sucesso em outras áreas e estou replicando aqui para vocês. Mas, falando um pouquinho mais aqui sobre o meu escritório, essa foto foi tirada ano passado no Rio de Janeiro, foi quando eu fiz uma convenção aqui do escritório para conhecer as pessoas que trabalhavam comigo. Por quê? Como eu estava no digital, eu não conhecia a grande maioria dessas pessoas, eu só tinha visto elas por câmera, eu nunca tinha visto pessoalmente. Então eu fiz essa convenção no Rio de Janeiro, juntei quase todo mundo, porque faltou a Jéssica aqui nessa foto, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês a Jéssica. E aqui nós tínhamos uma operação 100% digital, com essa galera espalhada aqui pelo Brasil. Claro, isso aqui é a galera direta, fora terceirizados, parceiros, aí era muita gente, tá? Eu nunca contabilizei, mas dava entre 20 e 30 pessoas fácil, tá? Mas tudo isso daqui, nós éramos uma equipe. Por que nós éramos? Porque aconteceu algo muito interessante na minha vida. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas eu recebi 3 propostas para comprarem a minha operação. Eu não resisti e vendi a minha operação. Foram múltiplos 7 dígitos e tirei um período sabático ali, mas eu não aguentei. Voltei não só para a atividade, mas voltei com força total aqui para compartilhar todo o conhecimento que eu tive aqui nessa jornada e principalmente esses 3 pilares que é o motivo de vocês estarem aqui. Mas para que vocês, como bom advogado, eu gosto de falar e comprovar o que eu estou falando, né? E aqui, dica de ouro para você anotar antes de eu mostrar as comprovações aqui do que eu estou alegando. Primeiro, para que você tenha uma gestão excelente, você precisa ter 2 coisas. Ao longo de 500 horas de mentoria que eu já prestei, não só para advogados, mas para empresas em geral, nós observamos que todos os problemas das empresas se resumem a 2 situações. Primeiro, lidar com pessoas. Segundo, lidar com dados, lidar com números. Então, você tem que ser muito bom em ter pessoas ali te auxiliando e você precisa ser muito bom em dados também. Poxa, Bruno, mas eu não sou bom em dados. Mas se você tiver alguém que lhe respalde, um sistema que te dê a informação que você necessita, funciona da mesma forma. Então, você precisa ter pessoas trabalhando para você, mas é claro, pessoas certas, e esse era o meu organograma, eu funcionando como CEO, a Jéssica como gerente, eu tinha um escritório dividido aqui em basicamente 2 departamentos, departamento comercial, que está escrito aqui atendimento, e departamento de operações, que está escrito aqui jurídico, né? Então, veja, esse pessoal falava com clientes novos e esse pessoal aqui executava o serviço dos clientes antigos. Naquela foto, só que não apareceu a Jéssica, infelizmente ela teve um problema de saúde e não pôde estar lá conosco no Rio de Janeiro. Foi uma pena. Então, aqui eu tinha pessoas certas, com funções corretas e responsabilidades bem definidas. Eu tinha um time trabalhando aqui. E a gente tinha também uma análise de dados. Então, aqui nós tínhamos metas individuais, metas coletivas, metas que eram acompanhadas diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, aqui são exemplos de acompanhamentos que eu tinha no meu escritório. Então, não é só você ter pessoas certas, não é só você ter controle de dados, é a junção disso que faz você ter
um escritório, uma empresa de sucesso. Mas o que eu quero falar aqui para vocês agora? Nós vamos falar aqui sobre os 3 pilares de qualquer empresa de sucesso. Para que servem esses pilares? Para que você tenha mais clientes. E aqui, nós tínhamos aqui contabilizado cerca de 40 mil atendimentos, 40 mil atendimentos humanos. Eu nem usava inteligência artificial nessa época. Está aqui o número de março de 2023, de 1º a dia 31 de março, onde nós recebíamos, em média, 200 pessoas todos os dias no WhatsApp, pessoas novas, pessoas interessadas no produto, no serviço que a gente estava prestando ali, que era relacionado ao previdenciário, ao INSS. Então, veja, o que aconteceria com você se você recebesse 95 novos clientes no seu WhatsApp? Será que você conseguiria conversar com todo mundo? E se você recebesse 267 e no outro 264? Esse aqui nem dá para ver, ele até estoura aqui o tamanho do gráfico, mas 200 clientes por dia era algo realmente fantástico, por isso que quem viu a nossa operação e tinha condições, obviamente, ficou interessado aqui no que a gente estava fazendo. Mas nem sempre foi assim, tá, gente? Eu já precisei tomar remédio para dormir, eu já passei por 6 sociedades diferentes, 6 formações no escritório, teve gente que passou no concurso público, teve gente que queria seguir carreira solo, teve tudo que você pode imaginar e, claro que teve também a gente pensar em desistir da advocacia. Realmente, a advocacia não é uma tarefa fácil, é uma tarefa realmente para quem é forte. Eu tive a felicidade de, no momento que eu tive a oportunidade, necessidade, enfim, de vender o meu escritório, eu pude fazer isso. Por quê? Porque eu tinha uma estrutura organizada. Agora eu estou montando uma outra estrutura com inteligência artificial, você vai me ver falando isso depois também. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho um princípio muito forte dentro de mim de ajudar os outros, de colaborar com os outros. Então, você vai ver que isso é uma das coisas muito importantes que você precisa para ter um escritório de sucesso. Agora, falando aqui sobre os 3 pilares, eu quero trazer para vocês aqui, ó, 3 construções distintas. Olhem essas construções aqui. Primeiro, nós temos aqui uma obra feita completamente sem planejamento. Como é que a pessoa faz uma escada para um lugar que não tem uma porta? Faz uma porta no 2º andar num lugar que não tem escada. Se bem que tem escada de madeira aqui, hein? Já pensou? Todo dia você chegando, saindo, com chuva, sol? É complicado, né? A pessoa gastou tanto dinheiro para fazer uma obra, mas ele não investiu no planejamento dela. Tivesse pensado um pouquinho aqui, será que ele tinha feito a escada antes do andar de cima ou vice-versa? Eu não entendo de obra, mas eu entendo que isso aqui está completamente errado. Como essa caixa d'água aqui, por exemplo, também. Claramente, a caixa, isso aqui não foi feito para suportar essa caixa, eles tiveram que fazer um remendo aqui. Essa daqui, eu vou dizer, essa última aqui, eu vou dizer que talvez ela até já tinha um certo planejamento aí, porque ela foi feita num lugar que parece que não havia muito espaço. De qualquer forma, eu acredito que nós teríamos uma obra, um dinheiro melhor aproveitado se tivéssemos aí um planejamento mais interessante. Só que esse planejamento ele serve para quê? Ele serve para fazer a estrutura, porque depois que a estrutura está feita, você já não consegue mexer em muita coisa. Então veja, nesses 2 primeiros exemplos, principalmente, nós claramente verificamos que foram obras que foram executadas em 2 momentos. E é por isso que tem isso daqui. Então, veja, a pessoa não tinha clareza do que ela precisava fazer na sua empresa, no caso, na sua empreitada, e depois ela sofreu com a consequência. Então, quando você tem um escritório que você vai até determinado ponto, que ele vai de um jeito ou de outro, ele vai, mas que você chega num determinado momento que você quer avançar, você quer escalar, você não consegue. Por quê? Porque esses pilares não foram planejados como eles deveriam. Mas isso vai acabar hoje, porque eu vou te ensinar quais são esses pilares e eu ainda vou entregar o material com passo a passo para você fazer depois em casa sozinho. Então, fica comigo aqui até o final para você primeiro entender essa parte teórica, que ela não é difícil de entender, e depois você vai colocar a mão na massa. Mas eu quero saber se você já passou algum desses 4 problemas também. Funcionário que não faz o que você pede, mesmo que você já tenha pedido várias vezes, você já repetiu e ele não muda o comportamento. Inclusive, ele faz o serviço de um jeito diferente do que você falou. Então, não só você repetiu, mas
você falou, inclusive, de outras formas, mas não adiantou, o funcionário entregou o resultado diferente, ele tem, de repente, uma atitude estranha, uma resposta meio atravessada, que você fala, meu, tem alguma coisa errada aqui, ou mesmo você tendo que assumir parte do serviço, porque, afinal de contas, ninguém sabe fazer tão bem quanto você, então você utiliza aquela máxima, quer alguma coisa bem feito? Faça você mesmo. Você já passou por algo disso daqui, então certamente você vai estar com problema nesses três pilares. E agora, somente agora, eu vou revelar quais são esses três pilares. Porque se eu revelasse esses pilares antes, muitos de vocês não iam querer nem estar aqui. Sabe por quê? Porque eu mesmo já tive preconceito com esses três pilares, porque eu não compreendi o que eram esses três pilares. E você não só vai compreender, e vai ver como isso vai transformar o teu escritório hoje. Enquanto você está aqui, você já vai sentir uma transformação. E esses três pilares são missão, visão e valores. Você vai falar para mim, ah, Bruno, mas você está de brincadeira. Tudo isso para explicar missão, visão e valor? Isso que eu já vi tantas vezes afixado aí em clínicas médicas e algumas empresas, e que eu nunca vi para que serve, porque eu vi escrito uma coisa na parede e via a coisa acontecendo de uma maneira diferente. Pois é. Esse é um dos problemas que a gente vai tratar. Mas primeiro, vamos falar aqui sobre a importância da missão. Espera aí, Bruno. Por que que missão é importante? Primeiro, a missão é o motivo da sua empresa existir. Se você quiser uma leitura para saber mais sobre isso, procure esse livro aqui, ó, de Simon Sinek. Poxa vida, não está dando para enxergar aqui, né? Mas o livro é Comece pelo Porquê. Nesse livro aqui você vai entender que você precisa que o seu cliente conecte não com os recursos lógicos. Ah, eu sou mais barato, mais caro, mais rápido, mais demorado. Não, o cliente vai se conectar com o seu porquê. Por que você faz aquilo ali? Então, veja, quando você abre um escritório de advocacia ou qualquer empresa, qual é o seu objetivo com aquilo ali? E você vai dizer, ah, mas o meu objetivo é ganhar dinheiro. O objetivo de todas as empresas é ganhar dinheiro. Todas. Até as instituições sem fins lucrativos, adivinhem, precisa de doação, precisa de dinheiro para que ela sobreviva. Então, tirando essa parte do dinheiro, porque no final das contas você observa que você pode ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa, desde que você consiga entregar muito bem o que você faz, a pessoa que vai receber aquele produto ou serviço vai ficar satisfeita, vai entender que aquilo ali tem o valor e vai te devolver o dinheiro proporcional ao valor que ela recebeu ali. Então, toda e qualquer empresa serve para resolver um problema. Você sabe disso. Toda e qualquer empresa necessita de dinheiro. Você também sabe disso. Agora, o que as pessoas normalmente não sabem é que você pode ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa, e esse é um dos grandes motivos pelo qual você, às vezes, vê um funcionário público não prestando o melhor serviço, sem paciência. Por quê? Porque ele sonhava com a estabilidade e depois ele observa que a estabilidade não é exatamente como ele imaginava. Então, a motivação dele era algo que depois ele viu que não existe do jeito que foi idealizado para ele, que as coisas no passado eram muito diferentes das que são hoje. Então, ele acaba se desmotivando. Eu vou te dizer, eu vejo muita gente querendo ser juiz, promotor, policial, bombeiro, eu acho isso maravilhoso. Eu não sou contra quando a pessoa quer alcançar aquela profissão, quer exercer aquela profissão. Eu sou contra quando a pessoa fala assim, não, eu quero prestar um concurso público porque eu quero estabilidade. Essa pessoa, quando ela vai fazer o atendimento ao público, ela não quer atender ao público, ela quer a estabilidade dela. Para não dizer aquela pessoa que fala assim, não, eu quero estudar aqui 2, 3 anos e nunca mais eu quero estudar na vida, eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade, como se não tivesse que prestar um bom serviço. Então, isso aí é uma coisa que a gente vê que é um problema do serviço público. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que você precisa entender que o dinheiro não é uma motivação suficiente, mas o porquê a sua empresa existe, essa sim é uma motivação suficiente para que você queira trabalhar todos os dias, porque aquilo extrapola o que você faz. Aquilo é,
alcança milhares e milhares de pessoas muitas vezes, e com isso você entrega um valor muito grande para a sociedade, e isso passa a ser uma motivação que simplesmente o dinheiro não compra. Então a missão, ela é maior do que a questão financeira, tá? Quando você está em crise financeira, falar isso aqui não adianta muito, mas essa é a verdade, tem a comprovação aí também com vários casos de sucesso aí que o Simon Sinek traz lá no livro Comece pelo Porquê. Só que a missão ela é muito mais, porque ela é o elemento central da cultura da empresa. Como assim, Bruno? A cultura é o jeito como a tua empresa funciona. Você pode até não ter uma cultura que você estabeleceu conscientemente, mas você estabeleceu de forma inconsciente. Quando, por exemplo, você atrasa com uma reunião com o seu colaborador, com o cliente. Então, a sua empresa ela tem um jeito de funcionar que vai sendo moldado, você querendo ou não. Então é importante você conhecer esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você corrigir a rota do que você precisa na tua empresa. E muito mais do que a sua relação com o cliente final, a relação sua com os seus colaboradores, porque aqui você vai ter o alinhamento de propósito entre todas as pessoas. Espera aí, eu tenho alguém que precisa do direito previdenciário, eu sou apaixonado pelo direito previdenciário, eu tenho colaboradores apaixonados pela causa previdenciária. Então eu tenho um ambiente onde todos estão unidos com o mesmo propósito, que é buscar a justiça, no caso, para questões previdenciárias. Então é por isso que muita gente tem fracasso, porque contrata um colaborador, um estagiário, um advogado, que está ali pelo dinheiro, que está estudando ali, que está trabalhando ali, porque vai fazer um concurso público, por exemplo. Ah, eu preciso de experiência aqui, então eu preciso trabalhar aqui. Não, eu tenho umas horas vagas, eu quero fazer esse estágio aqui, é home office também e tal, dá para economizar o tempo do transporte e tudo mais. Então, veja, quando você faz uma contratação de alguém que não tem alinhamento contigo, e é perfeitamente possível você fazer isso, de repente é um assunto para a gente conversar depois escreve aqui se você quer que a gente fale só sobre contratação, mas esse é um dos grandes erros da contratação. Quando você tem alguém que não tem um alinhamento com o que você quer, é questão de tempo para que essa pessoa saia. Agora, quando esse colaborador aprende com você, é bem remunerado, vocês têm esse alinhamento de propósito, meus queridos, a chance desse colaborador sair é muito pequena. Porque isso que a gente está falando aqui, mais de 90% dos escritórios não aplicam. Estou certo ou estou errado? Escreve aqui para mim, porque a gente observa que o simples fato de você aplicar missão, visão e valor da forma como eu estou explicando, vai fazer você ter um norte muito diferente. Agora, eu quero falar para vocês sobre como surgiu a minha missão aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, um e-mail que eu mandei dia 21 de junho de 2016. Olha o que eu mandei aqui para o presidente da OAB do Distrito Federal. Ó, não vou ler o e-mail todo não, ele é bem extenso, mas ele falava sobre a greve dos advogados. Ó, milito com o direito previdenciário, tenho juntamente com diversos colegas amargado a situação que está afetando milhares de pessoas diretamente e dezenas de pessoas, dezenas de milhares indiretamente. Os advogados da AGU fizeram uma greve, onde eles se recusam a fazer acordo no processo. Aí o que aconteceu quando eles pararam de fazer acordo nos processos? Eles achavam que, e aí, daqui a pouco eu mostro sobre essa greve, mas se tem alguém que pegou essa época dessa greve aqui de 2016, me falem aqui, tá? Finalmente, no e-mail foi o seguinte: se nós, como advogados, temos condições de auxiliar nessas questões e não o fazemos, acho que devemos repensar o que estamos fazendo da nossa profissão e talvez lembrar da bela cerimônia que todos participamos ao receber nossas carteiras da OAB, onde juramos fazer diferença na sociedade. Porque aqui em cima eu estava falando, ó, quero antes de finalizar relatar o que aconteceu com mais um cliente do escritório. Alguns chegaram a falecer esperando o deslinde da causa. Qual a relação disso? Os clientes não é qualquer falecimento. O perfil dos clientes é exatamente aquele que não tem condição de saúde para trabalhar, o INSS nega o benefício, as pessoas sofrem com a saúde pública caótica e veem no resultado do processo judicial uma última salvação para poder pagar por remédios, consultas e tratamentos. Então, veja, nós tínhamos ali
advogados dizendo que não mais iam oferecer qualquer atividade extraordinária jurídica não obrigatória, ou seja, fazer acordo, fazer cálculo, entendeu? Qualquer coisa que não fosse prazo. Essa greve ela foi instaurada em maio de 2015, em julho de 2016 ela ainda estava operante, ela durou mais de um ano e foi terrível, porque os processos que demoravam um ano para serem julgados, eles estavam demorando quase 2 anos. Então, isso daqui foi algo que dificultou demais, e foi assim que eu decidi começar a compartilhar conhecimento. Por quê? Observem que depois eu mandei dia 21 de junho, aí dia 28 de junho eu estava lá cobrando, dia 29 também. Então, veja, eu não só busquei entender o que estava acontecendo, como eu fui atrás da presidência da OAB-DF para tentar resolver. Depois disso, eu acabei entrando para a Comissão de Direito Previdenciário, até dei uma palestra lá no TRF falando sobre perícia médica, porque eu entendi que era uma dificuldade. E se você voltar no início aqui da apresentação, você vai observar que eu comecei no digital, na verdade, por isso. Porque eu tentei resolver os problemas que eu encontrei em parceria com o OAB, TRF, tudo mais, os órgãos públicos, mas eu senti uma dificuldade enorme por conta da burocracia. Foi aí que eu falei, cara, quer saber de uma? Eu vou para iniciativa privada. E aí que eu fui estudar marketing digital e comecei a compartilhar com todos aqueles projetos e compartilho hoje o conhecimento que eu acho muito importante de gestão, tão simples e tão poderoso como esse. Missão, visão e valores de uma forma que você nunca viu, eu tenho certeza disso. É só você ficar até o final que você vai comprovar. Então é o seguinte, vamos lá. Agora, ficou claro para vocês a importância da missão como ponto central do elemento cultural do teu escritório? Ficou claro? Vamos ver aqui a importância da visão. Vamos lá então. Visão. A visão onde você quer chegar. Você fala assim, Bruno, como assim? Imagina você entrar num táxi e você não dizer para o teu motorista onde você quer ir. Como é que você vai conseguir alcançar o resultado? Onde você vai chegar? Na verdade, se você for num aplicativo de transporte, você não consegue nem chamar o motorista. Por quê? Porque você precisa dizer para onde você está indo. Acreditem, muitos escritórios não sabem para onde estão indo. Eles simplesmente vivem. E se você não sabe onde você está indo, qual é o caminho que você tem que percorrer para chegar lá? E aí você fala, não, peraí, mas eu quero ser o melhor escritório do mundo. Eu vou dizer, olha, você já tem o melhor escritório do mundo. Pergunta para tua mãe. Ela vai dizer, não, meu filho tem o melhor escritório do mundo. Mas será que isso é verdade? Então veja, a visão, ela tem essa finalidade, dar clareza de onde você quer chegar, para que então você possa trilhar o caminho. Ter essa visão e compartilhar essa visão com os seus colaboradores é o que faz você conseguir alcançar o resultado. Por quê? Vocês entram no carro e você está andando. Chega num determinado momento, você fala, gente, onde é que a gente está? Peraí, mas a gente está indo para o sul, nosso objetivo é ir para o norte. Opa, vamos corrigir a rota. Então você corrige a rota e com isso você consegue fazer os ajustes necessários e chegar no resultado que você quer. Então, o exemplo que eu gosto de dar é simples. Espera aí, eu quero ter 1.200 clientes. Tá bom, você quer ter 1.200 clientes? Ok. Quanto tempo você quer ter 1.200 clientes? Porque o tempo também é um elemento interessante. Se você fala que você quer ir para Itália, por exemplo, e aí você não especifica o tempo, o prazo que você foi para a Itália, e você morre e te enterra na Itália, você cumpriu ou não cumpriu o seu objetivo? Você disse que queria ir lá. E de fato você foi. Se foi com vida ou não, aí já é um outro detalhe. Mas você precisa, além de ter o lugar que você quer chegar, você precisa ter uma data, um prazo definido. Então vamos imaginar nesse exemplo aqui que você quer ter 1.200 clientes daqui 12 meses. Quantos clientes você precisa ter por mês? 100 clientes.
Vamos fazer em cálculo de dias úteis? Vamos imaginar que você tem apenas 20 dias úteis. Então, veja, 20 dias úteis, 5 clientes por dia, você vai ter 100 clientes por mês. Ao final de 12 meses, você vai ter 1.200 clientes por mês. Essa é a importância da visão. Por quê? Porque se esse exemplo tivesse sendo aplicado no seu escritório, você precisa de 5 casos por dia. Se você não fechou 5 ontem, você não fechou 5 hoje e não tem 5 agendados para fechar amanhã, com certeza você não vai alcançar a sua visão. E é aí que você modifica a sua rota. Você fecha aqui para mim, por favor? Obrigado. Aí o que acontece? Essa é a importância da visão. E não adianta você querer ter só a visão dentro da tua cabeça, sendo que você vai ter outras pessoas trabalhando com você. Quer dizer, se você estiver sozinho, tudo bem, mas não é isso que a gente está aqui. A gente está falando de gestão para a gente ter equipe, para nos auxiliar, para que tenhamos uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que, Bruno, me dá um exemplo prático aí. Eu vou contar algo da minha vida e aí eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha mais fácil? Vender o teu escritório ou perder 25 quilos? Eu vou te dizer, para mim, foi muito mais fácil vender o meu escritório do que perder 25 quilos. Eu vou te mostrar aqui. E isso, 25 quilos foi um ano, tá? Só falta que eu estava morando em Goiânia, foi de setembro de 2020, de setembro de 2021. Eu ia me casar em setembro de 2022, então eu comecei um ano. Aqui eu estava com 95 quilos, aqui eu estava com aproximadamente 70 quilos. Então, foi uma diferença literalmente suada que eu consegui em um ano. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui? Para eu conseguir esse resultado, que é um resultado muito difícil, claro, é, 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 teve que, não foi uma coisa que eu fiz sozinho, eu precisei de nutrólogo, endócrino, personal, nutricionista, enfim, eu fui acompanhado por uma série de profissionais, mas o resultado está aí. Tem muita gente que gostaria de ter um resultado, por exemplo, da tua saúde e não consegue. Por quê? Porque às vezes tenta sozinho, às vezes falta o conhecimento necessário para fazer com que alcance o resultado. Então, a visão é essa. Eu sabia que eu tinha que emagrecer mais de 20 quilos, eu sabia que eu tinha que fazer isso em 12 meses, eu procurei os profissionais, eu ia fazendo o acompanhamento, e teve um momento que foi muito curioso, que eu estava, a minha esposa e eu, então estava no mesmo processo. Teve uma hora que eu precisei, eu estava comendo pouquíssimo carboidrato. E porque eu comia pouquíssimo carboidrato, o que acontecia? Eu perdi massa magra. Veja que loucura. Eu achava que era só perder carboidrato que estava tudo certo. Não. A Isabela estava seguindo essa dieta, mas eu precisava de uma ingestão de carboidrato para criar, manter os músculos. Eu não sei explicar direito, mas o fato foi que eu comecei a comer mais carboidrato e eu comecei a ganhar mais massa e perder mais gordura. Foi uma loucura para mim, mas para quem estudou isso fazia muito sentido. Ele estava me acompanhando na reta final. Eu fazia um acompanhamento com o nutricionista a cada 3 semanas, treinava 5, 6 dias por semana também, então o resultado eu consegui alcançar, tá? No estado que eu queria ir para o casamento. Agora, inclusive, estou precisando fazer esse protocolo novamente. Bom, e nos últimos 3 pilares, a gente vai ter muita coisa legal para a gente conversar. Eu vou abrir para tirar as dúvidas aqui de vocês. Vão mandando aí no chat, quem está ao vivo aqui com a gente. Mas vamos falar então sobre a importância dos valores. Olha, eu já dei essa mesma palestra aqui para empresários, mas eu acho muito mais fácil explicar para advogado. Por quê? Porque a gente tem os princípios constitucionais. E a gente sabe que os princípios constitucionais não podem ser atacados por nenhuma norma infraconstitucional, nem norma constitucional também, na verdade, mas você não pode ter uma lei inferior, uma norma inferior, uma portaria que contraria o que a Constituição diz. Ou seja, ninguém no teu escritório pode tomar uma decisão que contrarie quem? Os seus princípios do seu escritório, os seus valores. Por isso que eu falei lá no início, falei, gente, eu mesmo não dava moral quando eu via missão, visão e valor, porque eu não via aquilo ali sendo aplicado. Então, para que adianta você ter isso se
a empresa não segue. Então, tem a máxima ali, né, da música lá do Legião Urbana, ninguém respeita a Constituição. E essa é a sensação que a gente tem, é a sensação que a população tem, então a gente tende a não acreditar nas instituições quando a gente observa as instituições quebrando os princípios que ela mesmo participou ali da elaboração, tá? E aqui eu falei, eu preciso explicar que esses princípios eles servem para nortear interna e externamente. Interna e externamente. Por quê? É a sua relação com seus colaboradores e a sua relação com seus clientes. Olha, aquela máxima, o cliente tem sempre razão, você precisa ter um cuidado com a exceção também. Às vezes você priorizar um cliente que está errado, que está fazendo uma coisa errada, vai fazer com que você tenha um prejuízo muito grande aí do ponto de vista de engajamento do seu time. Porque cliente, ele vem e vai, ele não tem fidelidade com você, mas o colaborador tem. Às vezes ele tem uma história contigo. Então, muito cuidado com essa máxima, o cliente tem sempre razão, porque isso não é uma verdade e isso pode, inclusive, acabar com o engajamento aí da sua equipe, tá? O que são esses valores? São as suas crenças inegociáveis. Então, quando você consegue tirar da tua cabeça, e eu vou entregar para vocês algo que vai fazer com que você consiga descobrir, eu tenho um passo a passo de como você vai descobrir esses seus valores inegociáveis, as suas crenças inegociáveis, quando você consegue viver de acordo com esses princípios, você tem uma empresa que funciona praticamente no piloto automático. Por quê? Porque nenhuma decisão vai poder contrariar aqueles princípios. Então, mesmo que você não esteja olhando, se você souber definir muito bem esses princípios, você vai ter uma pessoa que toma uma decisão pensando de acordo com o que você quer, com o que você deseja, tá certo? E aí, o cuidado que a gente tem que ter com a questão dos valores é exatamente para que eles não sejam utilizados contra você. Então, você tem que ser o defensor maior da cultura do seu escritório, tá? Valores. Quais são os meus valores? Eu acredito que conhecimento evita sofrimento. Como assim? Se os nossos clientes soubessem os direitos deles e soubessem como buscar os direitos deles, aí você vai dizer, poxa, Bruno, aí não existiria advogado. Claro que existiria, porque sempre a gente precisa ter a necessidade de se atualizar. Os clientes não, eles acabam não conseguindo fazer isso, porque tem as rotinas dele. Estar atualizado, estar antenado com as novas tecnologias, decisões, é algo que já é muito comum na nossa profissão. E falando aí, puxando a brasa aí para minha sardinha aí do previdenciário, a gente tem normas aí todos os dias, é uma loucura, gente. Então, se os nossos clientes tivessem mais conhecimento, ele traria os casos mais mastigados para a gente, seria muito mais fácil lidar com as situações deles. E o advogado também. Se o advogado tem o conhecimento de como estabelecer os 3 pilares, por exemplo, ele não vai cometer um erro básico que as pessoas cometem, que é o quê? Querer trabalhar com diversas causas. Bruno, qual é o meu nicho? Não, meu nicho é o Brasil, meu nicho é o brasileiro, isso não é nicho, cara. Meu nicho é família. Família não é nicho. Aliás, família é nicho, tecnicamente, mas você precisa ter algo muito mais específico. Por exemplo, dentro de família, você faz o quê? Você faz divórcio? Beleza, mas você faz divórcio defendendo quem? Os homens, as mulheres, você cuida de divórcio homoafetivo, você é especializado em divórcios onde tem um patrimônio gigantesco, você é especializado em fazer divórcio extrajudicial, divórcio que tem filho pequeno ou não. Então, tudo isso faz com que, se você tem acesso a conhecer o teu cliente, a falar profundamente com o seu cliente, a trazer a mensagem que resolve a vida dele, esse cliente vai ter a percepção que você sabe tudo sobre a vida dele. Então, veja, quando você tem uma missão definida, cara, é esse o público que eu vou alcançar. Quando você sabe onde você quer chegar com relação a números, para você traçar estratégia, para você acompanhar. Quando você define os seus valores,
você tem uma facilidade enorme de fazer gestão da tua empresa. E é por isso que eu estou compartilhando isso com você, porque isso faz parte dos valores que eu acredito. Eu acredito que conhecimento evita sofrimento. Voltando aqui para essa parte. Então, eu gosto de compartilhar conhecimento, tá? Eu acredito na missão nobre da advocacia. Eu trabalhei por um tempo, no último ano, com gestão de empresas em geral. Acabei voltando para a advocacia porque eu estou aqui há 16 anos, eu sou apaixonado por isso daqui. Então, tudo que eu conquistei na minha vida foi através da advocacia, de forma direta ou de forma indireta. Então, eu acredito também na missão da advocacia, eu acredito também no empreendedorismo e na tecnologia para transformar o país. Veja, se você tem. Meu pai é advogado dos anos 80, então ali a dinâmica era outra, tinham lados positivos e negativos, mas o trabalho do meu pai era muito mais difícil. Então a tecnologia facilitou muito esse trabalho. Trouxe complicações? Traz, como tudo na vida tem lado positivo e negativo. Mas eu junto todas essas paixões e faço o que eu estou fazendo aqui com você, que é o quê? Compartilhando o conhecimento que eu aprendi na minha advocacia. Então, esses são os valores que me fazem estar aqui nesse momento, compartilhando esse conhecimento com você. Aí depois eu pego esse vídeo, baixo, produzo, edito e tal, e compartilho com outras pessoas. Por isso que você que está assistindo aqui, eu peço encarecidamente, compartilhe esse conteúdo com um colega. Eu estou liberando esse conteúdo de forma gratuita. Por quê? Porque é o cumprimento da minha missão. Está de acordo com o que eu acredito. Então, isso é o que me motiva a fazer isso que eu estou fazendo, tá? E é claro, uma crença muito importante que eu tenho também é a crença na lei da semeadura e da colheita. A gente planta e a gente colhe. A gente só colhe o que a gente planta. A gente planta para colher no futuro, não é de uma hora para outra. Então, tudo isso que eu estou fazendo com vocês, eu colhi muita coisa boa no passado, porque eu fiz muita coisa boa, então eu continuo fazendo para continuar colhendo. E é por isso que eu estou aqui, por isso que eu peço para que você compartilhe também, porque você vai não só me ajudar, mas vai ajudar principalmente quem vai receber esse conteúdo, tá? Bom, continuando aqui, eu quero mostrar para vocês impactos reais e comprovados desses pilares que muitos de vocês nem imaginavam, tá? Por exemplo, quando você faz uma contratação errada, você tem um funcionário desmotivado porque ele está querendo entrar, porque ele está precisando do dinheiro, assim como o exemplo que eu dei do funcionário público. O funcionário público que presta um mau serviço, normalmente ele não está ali para cumprir a profissão dele, como eu dei o exemplo, bombeiro, médico, juiz, promotor, não. Ele quer estabilidade, porque eu nunca vi ninguém sonhando em fazer atendimento ao público. Claro, temos pessoas que gostam de fazer atendimento ao público, temos aquelas que gostam de fazer repetições, mas sonhar com o serviço público, atender pessoas, eu nunca vi. Se tem alguém aí, você pode me falar que vai ser realmente uma exceção, não vejo isso como regra. Bom, aí a pessoa está desmotivada, o que acontece? Não atinge meta. E aí você trabalha muitas vezes num ambiente hostil, complicado, você observa ali uma desordem comportamental, a pessoa não te obedece, não faz o que tem que ser, porque você não sabe nem onde você quer chegar, como é que você vai mandar para que ela faça alguma coisa, como você vai delegar. Aí você não tem padrão de comunicação, porque não tem princípio, não tem regra, a coisa vai andando de qualquer jeito. O cliente também não tem um padrão para ser atendido, então é difícil você avaliar se o cliente está insatisfeito. Como que eu vou saber se esse cliente está insatisfeito, sendo que um eu fui na casa, o outro eu mal atendi ele no WhatsApp? Então fica difícil. Quando você padroniza as coisas, você consegue medir melhor. E aí todo esse estresse acaba culminando aí na falta de respeito no ambiente empresarial. Então, todos esses impactos aqui acontecem por conta da ausência de uma missão clara, cujos pilares são missão, visão e valores, e vocês puderam ver aqui comigo até agora. Mas eu quero saber o seguinte: onde é que estão esses pilares aí na tua empresa? Ele está na sala de reunião? Ele está pendurado? Ele está num quadro? Está no seu site? Se eu perguntar agora para você, você sabe me dizer com convicção quais são os seus pilares? E o seu time sabe dizer também? É legal porque eu sempre faço a seguinte pergunta: e aí, você tem missão, visão e valor?
A pessoa fala, não, eu tenho. Aliás, a maioria fala que não tem. Mas quem fala que tem, fala assim, aí é 99%. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no meu site, rapidinho. Deixa eu ver aqui no meu site, como é que tá. Ou seja, tá tudo errado. Se você... O motivo de você abrir teu escritório, você não consegue saber sem olhar para o teu site? Onde você quer chegar? Qual que é o teu sonho? Você tem que olhar para o teu site. No que você acredita? Quais são os valores que são inegociáveis para o teu escritório? Você também vai ter que olhar para o seu site. Percebe? Ter isso no site já é melhor do que não ter. Mas não ter ainda é mais grave. Percebe como um conteúdo simples como esse pode ser tão impactante na vida da tua empresa? É por isso que nesse conteúdo eu busquei trazer o suprassumo da gestão, o que vai fazer a diferença. Eu gosto de dizer o Pareto, aquilo que você vai colocar 20% de esforço e vai trazer 80% de resultado. Então, esse é o motivo pelo qual eu criei essa aula e estou entregando ela aqui para vocês, para que você melhore a gestão do seu escritório também. Mas isso aqui é a ponta do iceberg, porque tem muita coisa a partir disso. Mas, como eu disse, isso aqui são os pilares. Então, a partir dos pilares, você vai ter uma estrutura que vai poder alcançar o tamanho que você quiser, desde que você saiba onde quer chegar. Então, eu vou recapitular aqui. A missão, é o motivo pelo qual a sua empresa existe. O que a sua empresa busca para os seus clientes e para a sua comunidade? Isso, apesar de não parecer, motiva a sua equipe e vai muito além da compensação financeira, ajuda a alinhar as metas dos funcionários com os objetivos da empresa, garantindo maior coesão e dedicação ao trabalho. A gente viu exaustivamente isso, né? Ali, na visão, a gente observa que a gente aqui consegue uma direção clara e um destino final para a empresa. Então, é aqui que você vai entender o caminho que você precisa percorrer e principalmente corrigindo a rota se você não estiver no caminho certo. E valores são os princípios fundamentais e crenças inegociáveis aí do teu escritório. Bom, vou mostrar para vocês aqui casos reais de pessoas que já implementaram esses pilares. Aqui a doutora Simone, poxa, eu consegui sair do faz tudo, aprendeu a delegar, aprendeu a gerenciar o escritório, fazer boas contratações. A doutora Simone, inclusive, tem um trabalho muito bacana, também de mentoria, orientando outros colegas advogados. Eu faço questão de divulgar. A doutora Fabiane Ribeiro, né, falou que eu fui muito além de gerir o escritório, eu fui em gestão de tempo, como contratar. A doutora Kelly foi muito legal, porque a doutora Kelly ela se juntou com outro mentorado, eles fizeram uma fusão de dois escritórios, tem um escritório gigantesco lá em São Paulo, estive almoçando com eles alguns meses atrás. A doutora Lidiane entrou para minha mentoria em 2022, então ela já falava de projetos para 2023, então foi útil o conhecimento que a gente passou para ela aqui nessa época. E eu queria compartilhar com vocês um vídeo aqui de 1 minuto e 26 segundos, aqui do Dr. Bruno Barros Miranda. Olha o que aconteceu aqui com ele. Eu não vou fazer a introdução, deixa o vídeo falar por si mesmo. Porque eu entendi que quando eu ajudo os advogados, eu acabo ajudando os clientes dele de forma indireta. Então, eu causo um impacto muito maior na sociedade. Mas eu gostei de ouvir você falar sobre essa questão do impacto desse meu trabalho. E eu queria que você falasse quanto que você já investiu em mentorias para resolver o seu escritório e o que aconteceu para que, de fato, você conseguisse sentir novamente a vontade de tocar o escritório, crescer e fazer como você falou. Olha, eu já gastei, já perdi a conta do tanto que eu gastei, mas creio que foi muito mais de 300 mil reais já. Só que era muito na teoria. E aí até também práticas, mas eu acho que a diferença foi você me acompanhar. Eu acho que essa que foi a mudança. Acompanhar de perto, cobrar, pedir dados. E aí, com isso, eu comecei a fazer movimento, e a gente fala que quando a roda começa a girar, né? E aí depois não para mais. Então, essa inércia ajudou eu sair da inércia. Eu acho que isso que foi
a diferença desse acompanhamento semanal ali que você estava comigo, que fez toda a diferença. Massa, massa, massa. Então é o seguinte, aqui eu vi o cumprimento da minha missão. E veja, como começou lá atrás, eu vendo pessoas sofrendo, eu tentei fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, não consegui de um jeito, fui e busquei de outro, porque eu acredito que o conhecimento evita sofrimento. Acredito na missão nobre da advocacia, no poder do empreendedorismo e da tecnologia, na lei da semeadura e da colheita. E eu quero saber, e você? Em que você acredita? Só que é o seguinte, eu falei no início aqui que eu ia dar um presente para vocês, porque aqui eu vou cumprir a minha missão. E que presente é esse que eu vou dar? Eu vou dar um diagnóstico completo da sua advocacia. Como assim, Bruno? Você tem um problema para resolver, de saúde, vamos imaginar. Você vai no médico, o médico passa um exame, que é um diagnóstico, né, que é o objetivo para ter um diagnóstico, e com aquele diagnóstico ele vai saber como agir. Então, quando a pessoa entra na minha mentoria, que eu chamo de Programa Advogado Empresário, quando a pessoa entra no Programa Advogado Empresário, eu rodo uma ferramenta de diagnóstico para entender tudo que ela precisa melhorar e a gente monta um plano de ação para que a pessoa saiba quais passos ela deve seguir. Nós pegamos tudo isso e transformamos em uma ferramenta online que monta um plano de ação para você e te entrega o resultado, como resultado, um PDF com tudo que você precisa fazer e ter sucesso no curto prazo, tá? Nos últimos slides eu vou colocar um QR Code, você vai receber um PDF aqui produzido aqui pela Expert Hub, que é uma das empresas que eu tenho, e aqui você vai ter um passo a passo do que você precisa fazer para o seu escritório de lanchar, tá? Esse é um presente meu para você. Você vai receber isso aqui completamente sem custo. Porque se você fosse pagar isso daqui, essa ferramenta ela está disponível para que você compre lá na Expert Hub, por exemplo, custa R$ 200, você recebe o plano de ação. Essa ferramenta ela teve custo para ser desenvolvida, ela tem custo para gerar esse PDF de forma automática, mas aqui, além desse primeiro presente, de você receber essa ferramenta, você vai ter um segundo presente que eu quero entregar aqui para você também, tá? Quais são esses presentes? Você vai receber e-books. Todos esses e-books têm um valor de mais de R$ 200. Como contratar, como delegar, o próprio e-book aqui dos 3 pilares, de gestão de tempo e outros mais. Você vai pagar aí R$ 200, mas eu vou liberar para você sem custo também. Todas as aulas do Método PAI, que é o método do Programa Advogado Empresário. Você vai ter acesso aí por 12 meses, não só as aulas que já estão gravadas, mas as aulas que nós iremos fazer, que tem o custo de R$ 1.000. Normalmente eu não vendo essas aulas separadamente, mas eu vou entregá-las aqui para você como forma de cumprir a minha missão de colaborar com você aqui para o desenvolvimento da advocacia no Brasil. Vou te dar um mês de mentoria coletiva. Você vai ter 2 encontros comigo. As pessoas pagam R$ 2.000 por mês para ter esses encontros. E eu estou fazendo essa oportunidade única para você que está assistindo aqui agora. Então, clica, aproveita essa oferta, aproveita enquanto ela está válida. Se você clicar, imagine que eu disponibilize o replay disso daqui, e você clica e não consegue acessar. Então, você perdeu a oportunidade, mas continue nos acompanhando aí para uma próxima oportunidade também. Você vai ter um encontro exclusivo comigo, só você e eu. Se você quiser agendar esse encontro, ele tem um custo atualmente, de R$ 1.000. Você pode encontrar comigo, mas eu vou fazer isso para que você não tenha esse custo. E você ainda pode participar da nossa comunidade por 30 dias, e isso não tem preço porque simplesmente não está à venda. Então, somando tudo que você vai receber, R$ 4.400. Tudo isso eu vou entregar para você por apenas 12 parcelas de R$ 99,70 ou R$ 997 à vista. Então, tudo aquilo ali que eu falei, que você pagaria R$ 4.400 por apenas 12 parcelas de R$ 99,70. Dá menos de R$ 100 por mês para toda a transformação. Então, veja, eu estou dando o diagnóstico de graça para você, mas aquelas pessoas que falam, Bruno,
gostei do seu trabalho, gostei da sua missão, estou vendo que você está fazendo muito mais do que está sendo cobrado, então eu quero garantir aqui a minha vaga, eu quero garantir todos esses bônus que são por tempo limitado, gente. Inclusive, se muita gente assistir isso, eu peço para compartilhar, mas eu faço essa ressalva porque eu não consigo disponibilizar minha agenda eterna, não é verdade? Então, aproveite isso daqui o quanto antes, mas aqui está o QR Code para você acessar e baixar o seu plano de ação, para que você diagnostique o teu escritório, verifique tudo que você precisa fazer, receba inclusive um PDF com as orientações. Aqui na última coluna nós temos a explicação do porquê você tem que fazer o que tem que ser feito ali também. Então, tem o pilar, tem a ação e tem a explicação da ação, além de ter um link aqui para você baixar um e-book exclusivo também para te ajudar nesse passo a passo. Então é uma baita ferramenta que a gente está disponibilizando. Então, Bruno, eu quero adquirir aí essa oferta, eu quero garantir essa oferta, R$ 997 à vista, está aqui o QR Code. Eu quero só a ferramenta gratuita também, fique à vontade, o que você preferir, o importante é que eu quero que você mude a sua realidade, transforme a vida dos seus clientes e cumpra a sua missão, assim como eu cumpro a missão no meu escritório, que apesar de eu ter vendido ano passado, eu estou montando uma outra operação agora, muito mais focado com inteligência artificial. Então, é isso que eu quero que você faça. Agora é hora de agir. Está aqui o meu Instagram, @BrunoUlissesCarneiro. O meu escritório se chama Ulisses Carneiro também. Para quem está aqui ao vivo, eu vou abrir para perguntas. Para quem está assistindo a gravação, foi um prazer ter estado aqui conosco. Aqui embaixo, em algum lugar, você vai conseguir acessar para ter informações aqui sobre o programa Advogado Empresário, sobre mim, sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui no escritório também. Então, eu vou encerrar a transmissão por aqui para quem está assistindo a gravação e quem está ao vivo aqui com a gente vai poder fazer sua pergunta. Então já aproveita para nos acompanhar e ficar sabendo quando a gente vai fazer uma outra aula ao vivo para que você possa assistir também, tá certo? Bom, vou encerrar aqui. E vou encerrar aqui também. Muito obrigado pela atenção de quem está assistindo a gravação. Vou encerrar aqui essa parte. Peraí.